Continuando nossa apresentação de seletores no CSS, vamos ver alguns exemplos de recursos adicionais que nos permitem vincular o estilo a elementos do HTML. Nós podemos, separando entre vírgulas, aplicar o mesmo estilo a um ou mais elementos. Por exemplo, estamos definindo aqui que cor verde será vinculado tanto a H1 quanto H2. Tanto o texto faremos algumas formatações, quanto o texto falaremos mais, tem a cor verde. Podemos definir para H1 um outro elemento, cor de fundo, background color, yellow. Ele tem a cor amarela, que é setada, definida em separado, e os dois têm a cor verde definida. Parágrafos, como já visto antes, estão com a cor azul. Entretanto, aqui vemos um novo símbolo, alguns chamam de sustenido, separando P de parágrafo principal. Esse símbolo indica que parágrafo principal é a identificação de um parágrafo de um elemento do tipo P em particular, que é definido aqui. Parágrafo principal. Este P tem um ID, um identificador, chamado parágrafo principal. Enquanto o class define uma classe de elementos, ou seja, podemos ter vários elementos numa página HTML de uma determinada classe, o ID define um elemento em particular. A tag P também tem uma definição de secundário referente a uma classe, como foi visto. Temos ela aqui, class secundário, definido com a cor vermelha. Temos abaixo mais dois comandos um pouquinho diferentes do que aquilo que já vimos. Div, sustenido importante, espaço P e espaço P.secundário. O que significa isso? Vamos descer aqui no HTML e observamos a tag div, que é uma tag que basicamente é utilizada em HTML quando aquele grupo definido dentro do elemento div não tem nenhuma semântica específica que possa ser melhor utilizado com alguma outra tag. Aqui eu estou simplesmente agrupando todos estes elementos dentro de um elemento maior, um elemento que diz importante. Com este código da tag sustenido importante, como poderia ser usando também ponto importante, se importante fosse uma classe, como poderia ser qualquer outra tag, enfim, valendo as mesmas regras já vistas, tendo um espaço e mais uma tag, este comando basicamente diz que o que está aqui vale apenas dentro de div sustenido importante. Ou seja, dentro da div com identificador importante, valem regras um pouquinho diferentes. Por exemplo, o parágrafo dentro da div sustenido importante tem uma cor dark blue, azul escuro. Então, todos os parágrafos dentro dessa div têm cor escura. A classe secundário dentro dessa div tem a mesma cor vermelho, mas tem uma fonte menor. Então, este aqui, esta classe secundário de dentro dessa div tem um tamanho menor. Se não houvesse a div, por exemplo, removendo a div aqui, salvando, o que nós temos? Nós temos que este azul ficou mais claro, porque não vale mais este conteúdo aqui, porque não está dentro da div com ID importante, e este não ficou menor, porque não vale este código, porque também não está dentro da div com ID importante. Resumindo, nós vimos o vírgula, que nos permite
vincular várias tags a algum parâmetro específico ou conjunto de parâmetros específicos de estilo. Vimos que posso definir separadamente parâmetros. Poderia ter um H2 com uma outra cor, um outro tamanho, o que fosse. Vimos que este sinal nos permite especificar um ID para um elemento em particular. E vimos ainda que, colocando entre elementos com espaço, nós definimos que o que está depois do espaço se refere a elementos contidos na definição de elementos anterior ao espaço. Isso poderia ser feito várias vezes. Por exemplo, aqui nada mais é do que tendo uma div com um ID importante, dentro dela tendo um elemento do tipo P, dentro dele tendo um elemento do tipo B. Este é o comando que deve ser aplicado ao elemento B. Estes são os usos mais comuns de seletores.